Olá, olá, olá! Vamos começar mais um encontro com a doutora Lu. Meu nome é Fernando Neles e nós estamos hoje aqui para falar sobre depressão. Um tema muito pertinente para o momento que estamos vivendo hoje, um momento que passamos até de pandemia, onde a depressão realmente foi a causa de muitas pessoas sofrerem com essa doença. Isso é uma doença muito séria, apesar que muitos não levam tão a sério. Então eu peço a você, fique conosco até o final desse podcast, deixa seu comentário, deixa sua curtida, compartilhe com uma pessoa que precisa também ouvir sobre esse tema tão importante para os dias que estamos vivendo, porque você fazendo isso, você ajuda nós a divulgarmos. O YouTube vai entender que esse assunto é interessantíssimo e vai divulgar mais esse podcast para mais e mais pessoas. O encontro com a doutora Lu é assim, um encontro é só com ela, outro encontro nós trazemos convidados aqui. Hoje nós trouxemos um convidado muito especial, o Rafael Oliveira. Ele é psicólogo, hipnólogo, ele vai falar muito com a gente aqui sobre depressão. A doutora Lu também vai ter a oportunidade de contar um pouco da história dela, o que ela já viveu com relação ao falecimento da mãe dela e outras coisas mais. Agora eu quero falar com você o seguinte: se você não deixar seu like, o seu dedo vai quebrar, tá? Então, para o seu dedo não quebrar, deixa seu like aí, compartilha para que outras pessoas possam saber mais sobre este conteúdo. Doutora Lu, boa noite. Boa noite, estou muito feliz, né, de estar entre amigos, né? Está com o nosso grupo de crescimento, né? Vamos crescer também em conhecimento hoje com o Dr. Rafael, psicólogo, né? Nós vamos agora compartilhar das nossas experiências, né? Minha pessoal, né? Que hoje eu vou falar um pouquinho da minha vida pessoal. E o Dr. Rafael para falar, né, da sua experiência, né, no tratamento da depressão. Doutor Rafael, se apresenta pra gente. Quem é o Rafael Oliveira? O que ele faz? Se tem família, se não tem? Se tem filho, se não tem? Se apresenta aí pras pessoas. Bom, pessoal, tudo bem? Boa noite para todos vocês. Eu sou Rafael Oliveira, sou psicólogo clínico, atendo crianças, atendo idosos, de todas as faixas etárias. Sou casado, tenho 2 filhos e desde já eu quero agradecer a oportunidade ao Fernando Neres, aqui a doutora Luciana, por estar aqui nessa noite. Bom, eu trabalho e atendo pessoas com depressão, crianças com depressão, e eu acredito que nessa noite a gente vai contribuir um pouquinho com tudo aquilo que a gente já aprendeu, né? Isso. Não só na graduação, mas também na clínica, que é algo muito importante. Exatamente. Eu gostaria de acrescentar também que o Dr. Rafael também vai começar a atender na clínica. Já está, né? A consulta marcada, vamos esquecer. Com certeza. Quarta-feira agora vai ser a nossa estreia lá na clínica da doutora Luciana Florenzano. Maravilha. Vai nos prestigiar. Graças a Deus. E é muito importante isso que eles falaram aqui, porque a doutora Luciana Florenzano, ela trouxe uma inovação para a clínica dela, onde lá você tem fisioterapeuta, você tem psicólogo, você tem... Se você quer fazer sua sobrancelha, lá também tem um espaço para isso, cílios tem um espaço para isso. Então, é um tratamento completo para que você, mulher, possa ser tratada na sua integralidade. Essa é a razão de existir da clínica doutora Luciana Florenzano. Doutora, vamos começar. Depressão, o que é isso para você? Para mim, eu conheci a depressão só ouvi falar, só quando eu estudei na faculdade, né? A gente tem uma outra visão quando você passa por isso. É totalmente diferente. Eu brinco que eu vivia no mundo de fantasia, né? Eu tinha uma vida perfeita, fiz medicina, casada, com meu filho, com meu marido, com meu pai. A vida corria tudo bem. Quando, de repente, o que aconteceu? Veio a pandemia, que acometeu minha mãe, meu pai, o meu filho... Não, meu filho não. Cometeu eu, meu pai, o meu marido, né? Então, nós 4 ficamos doentes. E eu nunca imaginava que pudesse acontecer uma coisa de grave. Pra mim, quando eu tive o Covid, né? Tava bem, né? Teoricamente bem. Meu pai bem, o meu marido bem. Ficamos todo mundo em casa, fechamos a casa, estamos todo mundo contaminado com Covid. Vamos ficar em casa agora, esperando passar, né? Esperando passar. Quando, de repente, no 14º, 15º dia, minha mãe começou a ficar muito agitada, né? Agitou. Falei assim, eu vou ver o que está acontecendo. Vamos fazer uma tomografia. A minha mãe estava com 60%, eu com 50%, meu marido com 55%, meu pai com 60% do pulmão acometido. Mas eu falei assim, tá bem, vamos manter, né? Eu sempre acompanhando com os colegas, né? Fazendo consulta online e indo, né? E ficamos todos lá em casa esperando passar. Quando, de repente, minha mãe não queria mais se alimentar, ela ficou muito deprimida, não queria mais conversar. Minha mãe era uma mulher que sempre gostou muito de conversar. Nisso tudo, eu falei assim, gente, o que está acontecendo com a mãe? Eu vou ver.
E ela não melhorava, eu chamei um fisioterapeuta para cuidar dela em casa e ela foi, eu comprei um CPAP para ela, o CPAP é uma medicação é um aparelho que você usa e o oxigênio ele entra sob pressão, né? Eu contratei um fisioterapeuta, comprei toda a aparelhagem para poder dar conforto para ela e ia cuidando de todos eles, fazendo anticoagulante em casa, fazendo todas as medicações, como do nada, eu vi que a minha mãe não estava respondendo ao tratamento. Com isso, eu falei assim, gente, tá ficando sério. Vou ter que internar minha mãe. Mas eu não falei isso de coração. Falei assim, mas se você não comer, Sim. eu vou te internar. O que ela fez? Ela não comeu. Ela não conseguia comer. Fui tentar levá-la ao banheiro, ela gritava. Falei assim, gente, tem alguma coisa errada com a minha mãe. Nisso, eu liguei pro meu administrador na clínica. Eu falei assim, por favor, chama uma ambulância. Peguei minha mãe, levei ela de ambulância pro hospital. Uhum. Mas até então, minha mãe, assim, tava vou dizer, estável. Não tava tão grave, ela tava estável. Eu só deixei minha mãe no hospital. Quando eu volto em casa, meu marido não teve condições de me levar, porque ele também tava passando mal. O meu pai, de 75 anos na época, também tava mais ou menos, também tava com Covid. Quando eu volto, não vi ninguém em casa, todo mundo quieto, aquele silêncio. Quando eu volto, subo. Falei, gente, o que aconteceu? Eu levei minha mãe para internar e ninguém queria saber o que aconteceu. Alguma coisa de errado estava acontecendo. O que passou pela sua cabeça naquele momento? Medo. Eu falei assim, gente, o que está acontecendo? Medo é tipo um filme de terror. Sabe aquele silêncio, a casa toda escura? Eu não enxergava. Falei, gente, o que está acontecendo? O meu filho já não estava, né? Com o meu filho, quando a gente pegou Covid, eu deixei o meu filho na casa de um amigo, né? Porque eu não tinha condições. Na realidade, eu achei até que fosse morrer. Quando eu deixei o meu filho na casa de um amigo, eu falei assim, olha, eu não tenho condições de falar com ele, porque tá todo mundo com Covid, eu testei, todo mundo estava positivo, só ele que estava negativo. Eu falei assim, por favor, vai, despedi dele, tomei banho, dei banho nele, coloquei aquela máscara, fez shield, né? Que naquela época a gente usou muito na época da pandemia. E deixei meu filho na casa de amigos, né? Falei assim, vai, meu filho, vai com Deus, que Deus te abençoe. E continuei a minha jornada lá em casa. Quando eu chego, eu falei assim, gente, não é comum, você deixa o seu parente para internar e ninguém quer saber o que aconteceu. Eu falei assim, gente, alguma coisa errada está. Quando eu falei, seu pai, cadê o pai abriu a porta, eu falei, seu pai, cadê todo mundo, cadê o Marcelo? O pai falou, Marcelo? Não sei do Marcelo, não. Eu falei assim, gente, mas não é possível. Subo a escada, eu comecei a gritar, me bateu um desespero. Quando eu vou, correndo, gritando, ninguém respondia, porque minha casa é um pouco grande, né? Eu gritando, ninguém respondia. E meu pai parado me olhando, não entendendo nada. Quando, de repente, eu entro no meu quarto, no meu banheiro, eu tenho uma hidro. Não vi meu marido, ele estava assim, dentro da hidro, todo cheio de água, sem responder. Eu achei que tivesse morrido. Quando eu falei assim, meu Deus, cadê meu marido? Quando eu grito, ele olha pra mim, ele tava assim, olhando pro nada. Eu falei assim, Marcelo. Ele olhou assim, hã? Eu falei assim, gente, fez uma hipóxia cerebral. Ele fez uma hipóxia cerebral dentro da banheira. Tinha deixado minha mãe no CTI. Volto pra casa, encontro meu marido boiando na banheira. Vou correndo, né? Falei assim, gente, vou ter que internar ele. Liguei pro hospital, né? Como eu sou médico, todos sabem. Liguei, gente, tô levando meu marido, nem adianta perder tempo de fazer consultinha, é direto pra internação, porque ele fez hipóxia cerebral. Aí virei pro meu pai e falei assim, pai, tô levando meu marido agora pra internar. Eu espero agora que não aconteça nada. Você se comporta bonitinho? Meu pai só olhou assim, igual uma criança, balançou a cabeça pra mim. Tá. Quando eu levo meu marido pra internar, interno o Marcelo. Quando eu volto em casa, cadê o meu pai? O meu pai também fez hipóxia, ficou desorientado. Aí eu corro para internar o meu pai. Só que naquele momento eu não tinha condições de internar o meu pai, porque minha mãe estava num hospital, na subida do Laranjal. O meu marido internado no hospital da Unimed. Eu falei assim, gente, como é que eu vou ficar cada um? E o plano dele na época, o plano que não... A gente estava ainda na transição para poder ter a Unimed. Eu falei, seu pai, tentei compensar meu pai em casa. Eu falei assim, Senhor, o que eu vou fazer agora? Vou ter que encarar. Tentei. No outro dia eu liguei para o pessoal da Unimed e falei assim, olha, eu preciso de internar meu pai. Nisso eu não posso falar, mas eles me ajudaram muito. Falei assim, pode vir que seu pai vai entrar pela particular e depois a gente transforma seu pai pelo plano
para poder todos ficarem juntos. Aí internei o meu pai junto com o meu marido, os dois ficaram numa mesma enfermaria. Eu falei assim, nem adianta colocar em quarto, quero que os dois fiquem juntos. Deixei os dois internados e trouxe a minha mãe que estava no outro hospital. Eu falei assim, eu não tenho condições de ficar com a minha mãe no hospital, meu marido no outro, meu pai em outro. Aí a gente consegui que os três ficassem no mesmo hospital. Nisso, minha mãe quando chegou, minha mãe estava mais ou menos, né? Aí ele começou a gravar, eu não imaginava, eu não via esse período de morte da minha mãe. E eu não dormia, tinha 3 ou 4 dias quando eu dormia, não tomava banho, não me alimentava, só ficava para baixo para cima correndo, tentando salvar a vida deles. E os dois estáveis. E a mãe, né? A mãe só se agravando. E eu senti, né, que aquele momento não ia muito tempo minha mãe ficar entre nós. Aí eu chamei as irmãs para orar, as meninas do centro cirúrgico, né, que também são evangélicas, viram o meu desespero, orando, a gente orando. Quando eu vi que eles iam entubá-la, eu não queria que ela fosse entubada, entrei em desespero, mas assim, pedi a Deus força, né? Mas eu vi que ela não ia aguentar, porque ela estava muito despeneica, estava fazendo muito esforço respiratório, muita força. Eu falei assim, Senhor, me dá força para aguentar. E uma menina no centro cirúrgico, eu nunca tinha ouvido essa música, falou assim, canta uma música linda para mim. Eu falei assim, mãe, você quer ser entubada? Ela falou assim, eu não estou aguentando mais. Muita força. Ela estava fazendo muita força e ela fazia tremores, ela não conseguia nem falar. Quando eu, de repente, eu falei assim, gente, se vocês estiverem de entubá-la, entuba, mas primeiro eu vou pedir a permissão dela. Eu falei assim, mãe, você quer? Ela falou assim, abaixou a cabeça, quer. Aí eu falei assim, olha, você é uma mãe maravilhosa, você foi tudo para mim, eu te agradeço, tudo que eu aprendi na vida eu aprendi com você. Mas eu tenho certeza que você vai sair daqui viva, você vai sair com a gente junto, né? E eu sei que esse momento vai ser difícil, mas eu vou ver você ser entubada e eu vou ver você ser extubada. Ela baixou a cabeça, eu falei assim, mãe, agradeço pelo momento que você passou na minha vida, comigo, mas vamos embora. Eu pedi um amigo meu que é anestesista, que eu queria dar o conforto para ela, né? Então ela foi, eu pedi, ele veio com todo carinho, preparou ela para ser entubada, e neste momento eu cantei aquela música para ele, tá chorando porque se você tem um Deus que cuidar de você, eu nunca mais vou esquecer essa música. Então eu tive esse privilégio, porque no meio da pandemia muitas coisas estavam acontecendo, poucas pessoas tiveram o privilégio que eu tive, né? Geralmente seus entes queridos morriam longe, sem ver, sem ninguém, eu fui o último rosto que ela viu antes de ser entubada. Então, se teve algum privilégio toda nessa desgraça, foi isso, né? O meu pai não sabia que ela estava tão grave, minha mãe não sabia que o meu pai também estava internado, porque ela era muito apaixonada pelo meu pai. Eu achei que não cabia no momento contar que o meu pai também estava internado, que o Marcelo estava internado. Então, naquele momento, eu só pensei em dar conforto para ela. Então, cantei essa música, ela foi entubada. Eu fui entregando ela para Deus, né? E ela foi, assim, do jeito que ela veio, igual um anjo para mim, e ela foi também como um anjo. E ainda não morreu naquele momento. Naquele momento ela só foi entubada, ficou lá bem. Quando foi no outro dia, eu não sei porquê, não sei o motivo porquê, ela foi transferida do Covid para o não Covid, porque já tinha uns 20 e poucos dias, eles transferiram. Com essa remoção, ela estava grávida, de grávida ela foi para gravíssima. Então, neste momento, ela teve indicação de ser dialisada. E na diálise, durante a diálise, ela não aguentou. Fez hipotensão, a pressão ficou muito baixa e ela não aguentou, tiveram que interromper a sessão de diálise. Mas em nenhum momento eu achei que minha mãe fosse morrer. Eu não achava que minha mãe fosse morrer. Quando, né, eu desço para tomar um café, eu desesperada, chorando, né, que ela não tinha conseguido terminar a sessão de diálise. Quando eu desço para falar com o meu irmão, que o meu irmão estava na porta junto com a minha cunhada, a médica Luciana sobe correndo que a sua mãe está morrendo. Eu falei assim, o quê? Deus. Minha mãe morrendo? Minha mãe não está morrendo. Sobe que ela está indo. Quando eu subo, o monitor dando 80 de frequência cardíaca, eu falei, como que ela está morrendo? Minha mãe está com 80 de batimento. Eu desliguei a medicação, ela não acordou, ela está indo. Então, aquele momento foi um choque para mim. Aquele momento foi assim, aquele momento da separação, como um parto ao contrário, né? A dor de vir e a dor de ir, né? Foi naquele momento que eu tive... Acho que, na realidade, a consciência de vida, a minha realidade, até então vivia, né? O sonho, né?
A realidade bateu na minha porta, foi naquele momento. Foi que ela se foi do meu lado, né? E eu falei assim, mãe, eu não aguento mais. Eu estou resumindo bem a história. Sim. Isso já tinha uns 5, 6 dias já que eu não comia, não tomava banho, não fazia nada. Só ficava naquela luta. Eu nunca fiquei com uma pessoa aguentar tanto tempo sem dormir como eu fiquei, cuidando de todo mundo. Quando, pois bem, a mãe morreu, eu entrei assim num estado de abandono. A sensação que a depressão te causa, como se você fosse abandonado. Aquilo que eu senti com a morte dela foi a sensação de abandono. Porque minha mãe era tudo para mim. Minha mãe era que me idealizou toda a minha vida. Minha mãe cuidava do meu filho, minha mãe cuidava do meu marido, cuidava do meu pai. Eu não tinha problema. Quando, de repente, eu me vi sozinha, né? Mas eu falei, Senhor, o que eu tenho que fazer? Agora eu tenho que reviver. Mas eu não tinha força. A depressão se tira toda a força. Eu desenvolvi luto patológico, depressão profunda e luto patológico. Eu não conseguia aceitar a morte da minha mãe. Hoje eu estou assim controlada, né? Eu não estou curada. Eu estou controlada porque Deus me curou. Não teve outra coisa para te falar. E eu fiquei com a depressão, eu cheguei a ficar 3, 4 dias sem dormir, dormindo direto. Eu tive que fazer vários tratamentos para depressão, com psicólogo, com psiquiatra, que eu nunca acertava com psiquiatra, nunca acertava psicólogo. Eu cheguei a tomar 8 medicações. Eu tomava medicação para dormir, eu tomava medicação para acordar, eu tomava medicação para poder parar de chorar. Eu chorei direto uns 2 anos, tá, nisso. Então, a depressão, a gente se sente no isolamento. Não adiantava falar, pensa no seu filho, eu não pensava no meu filho. Pensando no seu marido, eu não pensava no meu marido. Pensando no seu pai, não pensava em ninguém. Nada para mim naquele momento tinha sentido. Porque a sensação de abandono era uma sensação muito grande. Então, assim, a depressão é uma coisa que te tira da realidade. Quem está depressivo só vive no passado, né? Já ouvi falar isso, que a depressão não te deixa você sair do passado. Então, essa ligação que eu tinha com a minha mãe foi uma coisa muito forte. E esse desprendimento, o momento da separação foi uma coisa muito forte. Tanto que no dia do velório dela, eu dormi, eu estava tão cansada que eu abracei no caixão dela e dormia. Dormia, porque Deus assim, me deu uma paz que eu não tinha e foi me consumindo com aquela paz. E os dias foram se transcorrendo e as coisas foram cada dia mais ficando mais difíceis. Eu não sei, na realidade, como que o meu marido me aguentou, como que o meu pai me aguentou, como meu filho me aguentou. Eu acho que eles viram que eu fiquei tão ruim, que eles não te deram o direito de sofrer. Eu não vi meu filho chorando, meu pai poucas vezes eu vi chorando e meu marido também. E ainda para piorar a situação, né? Passados-se os 2 meses... Minha sogra e meu sogro vieram do Rio de Janeiro transferido com Covid, porque no Rio de Janeiro, naquela época, não tinha vaga. A pessoa não tinha onde enfiar mais tanta paciente. Como nós somos médicos, trouxeram o meu sogro e minha sogra de ambulância e ficaram internados do lado da minha casa, no hospital, porque eu moro na vila, né? E o hospital do lado da minha casa. Vem a minha sogra e meu sogro também com Covid. Meu sogro, 2 dias depois da internação, quando a gente estava deitado dormindo, eu lembro que foi num sábado, liga o hospital. Quando o hospital liga, né, a gente estremece, né? Aí falou assim, vem cá, Marcelo, que precisamos falar com você. Quando o Marcelo chega lá, Marcelo me liga, falou, Luciano, meu pai morreu. Fez morte súbita. Com 2 dias, o pai dele infartou e morreu. Ele morreu gritando pela minha sogra, porque ele era extremamente apaixonado. Os 2 ficaram do lado, engraçado, os 2 ficaram do lado, mas separados por uma parede. E eles também morreram sem ver o outro. Passou, na hora que nós voltamos do velório, na hora que eu ia falar com a minha sogra fez depressão respiratória e foi pro tubo. Então, assim, eu já estava sofrendo pela perda da minha mãe. Ao mesmo tempo, morreu meu sogro. 20 dias depois, morre minha sogra. E 1 mês depois, morre meu primo. Todo mundo de Covid. Então, o Covid foi uma coisa assim avassaladora na minha vida. Acabou assim. Eu tive que aprender a reviver em relação ao Covid. E com isso, essas perdas, que eu nunca imaginei, nem o maior pesadelo que eu ia passar tanta perda ao mesmo tempo. Mas o da minha mãe, assim, foi uma coisa que foi assim, o marco inicial de todo esse sofrimento, né? Então, é muito difícil. Imagino. Tratar de depressão não é fácil, não. Imagino.
E, Rafael, aproveitando que a doutora está falando sobre depressão, tudo que ela viveu e tudo, eu queria que você falasse pra gente assim, quais são as causas mais comuns para que a pessoa possa vir a ter depressão? Existe uma causa específica? Não existe? É por causa de uma perda? Como que funciona isso? Bom, pegando um gancho nisso que ela está falando, na época da pandemia aconteceu um fenômeno muito interessante para a gente falar, que foi a ansiedade. Eu sei que a gente está falando de depressão, mas uma das causas também do corpo, da mente deprimir é a depressão. Então, naquela época, a gente deu início, na verdade, né, a um fenômeno chamado ansiedade frente à realidade. E como é que funciona isso? Existe a ansiedade normal, que é essa que quando a gente vai fazer uma prova, né, tá preocupado, se vai se apresentar em algum lugar. Isso é normal, aquela ansiedade que vem e passa normalmente. Mas... Deixa eu só te perguntar uma coisa, só te interromper um momento. Define pra gente o que é depressão. Pra quem não entende, o que a gente tá falando de depressão, o que é a depressão? Porque a depressão é diferente de angústia, né? Uma coisa você tá angustiado, uma coisa você tá deprimido. Porque eu também confundia muito o que é uma depressão e o que é uma angústia. Antigamente Freud falava, né, que a angústia hoje, né, tem um nome de depressão. Freud dizia isso, né, que essa angústia era algo que você não dá conta de resolver. É como se fosse assim, no senso comum, um problema que você não consegue resolver. Uma coisa que está ali, é presente, é existente e você não dá conta de resolver aquilo. Então aquilo vai criando pensamentos catastróficos que vai ficando na sua mente e vai deprimindo o sistema nervoso central. E aí vai alterando todo o metabolismo, altera o sono, altera o comportamento, altera a sua vida social. Então a depressão, ao contrário do que muitas pessoas pensam, falar sobre depressão é muito fácil. Não é. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Eu até ouso dizer que a gente precisa criar uma outra nomenclatura para a depressão. Porque foi muito banalizado esse nome, sabe? No sentido de que, tudo fala que é depressão. Tudo é depressão. Tudo não depressão. A depressão ela é tão complexa que ela pode ter 2 sintomas ao mesmo tempo. Como, por exemplo, uma pessoa... pessoas que falam assim, fulano de tal não tem o que fazer, vai pegar uma trouxa de roupa para lavar que você ganha muito mais. Essa pessoa ela pode estar, sim, fazendo o trabalho dela, pode estar linda, maravilhosa, trabalhando, toda maquiada e estar com depressão. É isso que aconteceu comigo. Entende? Isso que você está falando é que aconteceu comigo, né? Porque a gente consegue colocar, tipo assim, uma armadura, né? Sim. A gente consegue... não é fantasiar, assim, você consegue mascarar. Você coloca uma máscara. Uma máscara. Porque isso. apesar de eu estar... chegava em casa, quando essa máscara caía... Exatamente. Eu dormia, já cheguei a dormir 3, 4 dias sem parar. Dormia, meu marido me dava o que comer, eu dormia de novo, aí me colocava, eu não queria nem tomar banho, minha cunhada que me colocava pro banho. E incrível que pareça, aquilo que você falou. Na hora do meu trabalho, eu levantava, tomava meu banho, trabalhava normalmente, operava, atendia, né? Então... E ninguém percebia. Mas assim, por que acontece isso? Geralmente a pessoa, ela tem um senso crítico de responsabilidade. Isso. Ela sabe que outras pessoas dependiam ali de você. Então você pode ver que no primeiro sinalização que você teve foi da sua mãe. E você ali não caiu. Não. Né? Depois que ela faleceu, você, não, pera, ainda tem o meu pai. Então, a gente percebe isso. Então, a gente vai se preocupando e isso é que deixa a gente de pé. Você já viu aquela pessoa, por exemplo, que a gente sabe que no momento de falecimento do ente querido, ela não vai dar conta. E ela dá conta naquele dia ali de pegar os documentos, levar, fazer tudo e ela não chora. Não sei se vocês já viram, já pararam. Isso é uma proteção do próprio cérebro da gente. Isso é impressionante, eu também. Eu fiquei nesse estado. Sabia disso? Porque o cérebro, ele tem um mecanismo de autodefesa. Que ele cria que naquele momento ali a pessoa vai conseguir se adaptar àquele momento. É como se fosse um instinto de sobrevivência do cérebro. Quando a minha mãe constatado o óbito dela, eu não chorei. Eu não chorei, eu demorei a chorar. Exatamente. Isso que você está falando. Isso é normal. E não chorei. Um exemplo, né, Rafael, que eu vejo muito, por exemplo, a gente tem alguns casos de artistas, né, que nós vemos, eles estão depressivos. Um exemplo clássico é o Whindersson Nunes. O Whindersson Nunes, cara clássico. É um
cara conta piada, o cara faz as pessoas rirem, mas quando você olha o olhar dele, eu quero falar sobre isso. Quando a gente olha o olhar da pessoa, ela tá até trabalhando, ela tá lá, mas quando você vê o olhar, o Whindersson no último show dele, quando você vê o olhar dele, você vê ele triste. Então, uma coisa muito interessante, dessa máscara você que eu te falei, da máscara que a gente usa. Foi isso que eu usei, a máscara. Jung, ele vai dizer o seguinte, que a gente precisa desenvolver para cada tipo de situação, né, pra gente se dar bem aqui nas nossas atividades, a gente precisa desenvolver uma máscara. Então, qual é a máscara que o Whindersson Nunes precisa desenvolver? É a máscara da, né? Tem que ser engraçado. Da parte cômica da coisa. Ele precisa sorrir e fazer as pessoas sorrirem. Só que se a gente... Tem uma coisa que eu sempre gosto de falar, que a gente descobre muitas questões na vida das pessoas quando a gente para de conversar e começa a dialogar. Existe uma diferença muito grande entre conversar e dialogar. Quando você está conversando, é uma conversa, por exemplo, aleatória. A gente vai falar de economia... A gente vai falar de religião, de política, literatura, música, a gente fala de tudo. Agora, quando a gente fala com perguntas intimistas, você entra na camada mais profunda da intimidade da pessoa. E é ali que você vai perceber se aquela pessoa está deprimida ou não. Então, assim, a gente não consegue ver o Whindersson, né? Assim, triste. A gente só vê ele fazendo piada. E é uma coisa muito difícil. Até pra gente aceitar quem é o doente, né? Os familiares também, que também ficam doentes junto com a gente. A gente não fica deprimido sozinho, você arrasta um montão de gente junto. E a diferença, né? Não sei se está certo, tá? Falaram que eu estava lendo que a depressão, ela te incapacita, né? Uma coisa mais profunda. Sim. Diferente de uma tristeza, de uma angústia. A angústia é uma coisa passageira. Isso é muito importante. Que a gente confunde, né? Angústia e tristeza com depressão. Tem assim uma coisa que eu sempre gosto de falar. A tristeza, com o tempo, ela passa. A depressão não. Não. Ela só aumenta. Você convive com... Você entendeu? A tristeza com o tempo, ó, ela passa. Porque todo mundo fica triste. Isso é normal. Quem não fica triste? A tristeza é uma coisa normal. Eu tô aqui, eu posso receber uma informação, algo que aconteceu, né? E aí eu fiquei triste. Vou ficar triste durante uma semana. Mas se essa tristeza com o tempo ela aumenta, isso pode estar se formando ali uma depressão. É claro que existem outros sintomas. Incapacitando, né? Que a depressão te incapacita. Impressionante aquilo que você falou. A gente consegue separar. Eu sabia que eu precisava trabalhar, porque imagina, eu fiquei 2 meses sem trabalhar. Uma porque eu estava com Covid, minha família toda com Covid. E quando a minha mãe morreu, eu também fiquei incapacitada para trabalhar. Eu não tinha forças para trabalhar. Por causa da tristeza, da angústia, da depressão. Que eu fui me enfiando nessa doença. Sim. E é muito difícil você admitir que está com depressão, tá? Porque é todo um contexto. E eu não conseguia me achar nesse contexto. Eu achava que o mundo todo estava contra mim. A gente começa a desenvolver assim, a gente fica meio antissocial. O depressivo, ele é meio antissocial. Mas você sabe por que isso acontece, Fia? Não te cortando. Porque, geralmente, pessoas que têm uma personalidade muito assim forte, o que acontece? Todo mundo precisa de você. Todo mundo conta com você, todo mundo olha pra você. Eu costumo dizer assim, você é que nem um posto de gasolina, todo mundo abastece em você, e você abastece aonde? É verdade. Sabe? E aí o que acontece com esse tipo de comportamento? A sociedade sempre vai chegar pra você e vai te colocar como uma pessoa forte, como uma heroína, e você não é. Nós não somos. Nós somos seres humanos. Então, só para concluir aquilo que eu estava falando no início, aconteceu na pandemia uma coisa muito interessante, que foi a ansiedade frente à realidade. A gente achava que tinha um controle das coisas. Que vê a realidade. A gente achava que tinha o controle das coisas. E aí a pandemia veio e pegou pobre, rico, branco, preto, qualquer classe social que você imagina, ela arrastou. E quanto mais ela se aproximava de você, mais o medo aumentava. Então, esse medo que se tornou cada vez mais presente, peraí, tá lá na China. Eu via muito isso na televisão, né? A gente, o pessoal lá de máscara na China, achava aquilo ali, parecia até um filmezinho. Poxa, que falta de sensibilidade. E eu percebi isso. Quando a gente começou a perceber, cara, que aquilo tava chegando, peraí, São Paulo, Rio de Janeiro, capital, peraí, Volta Redonda, Barra Mansa, uso de máscara, lockdown, peraí. E aí a gente começou a perceber, caramba,
Isso existe e já estava existindo. E a gente achava que tinha um controle, a gente não tem controle. Então isso criou-se o quê? Ansiedade frente à realidade. Que quanto mais vai se aproximando, a nossa realidade era o quê? Que não tem jeito. Não tinha vacina, não tinha nada. Sabe? São os então, mais fortes, exatamente. Os mais fortes que foram sobrevivendo. Foram sobrevivendo, porque pegar todo mundo ia. De uma forma ou outra, você vai pegar. Vários daqueles que não pegaram. Exatamente. E para contribuir também, a mídia escancarava várias situações acontecendo que também colaborou muito para que essa mente criasse mais pensamentos catastróficos, gerando da gente um descontrole emocional, né, fisiológico, e por aí vai. Então... Exatamente. E, Rafael, diante disso que a doutora está conversando com a gente, sobre a experiência dela também com a depressão e tudo, até para que a gente possa ser bem didático com os internautas que estão nos assistindo, eu queria que você explicasse assim pra gente. Como que a pessoa, ela consegue ver que ela está depressiva? Existe um sintoma específico ou não? Ela é muito velada, ela é escondida, quando vê, aconteceu. Como que funciona isso? Tem um começo, não tem? A doutora, por exemplo, teve a questão das mortes, da família dela, da mãe dela, do sogro e tal. E aí ela, de repente, ela se viu realmente numa tristeza profunda. Mas ninguém percebia. Então. O problema todo da depressão é que as pessoas não percebem. Você não aceita. As pessoas não percebem. Acho que você tá enjoada, acho que você é chata. Sim. O que acontece é isso, né? Sim. Eu tô te falando de uma experiência pessoal minha. Esquecendo que eu sou médica, que já cuidei de outras pessoas, né? Não é a minha especialidade, mas já cheguei a cuidar. Sim. Mas, assim, você vivendo a depressão é isso. As pessoas acham que você é chata, você é enjoada. Né? Não percebe que aquilo ali é uma doença. Não percebe que você está se afundando naquilo. Então é difícil para você perceber e é difícil para as pessoas ao seu redor perceberem também que você precisa de ajuda. Sabe o que acontece? Olha só. Duas questões muito importantes. Sim. Esse evento que aconteceu com você, né? Com você, da morte, com o falecimento, isso é uma questão forte. Sim. E é muito forte. Muito. Você perder um ente querido, perder depois mais dois, e todo mundo ali naquele ambiente, toda aquela preocupação, isso sim seria uma condição, até mesmo dos parentes, a sociedade, não, peraí, ela pode estar depressiva, poxa, perdeu um ente querido. Mas, e quando a pessoa não tem algo aparente assim? Essa a minha pergunta. Né? Que, por exemplo, você não tem direito de estar depressivo, tua vida tá maravilhosa. E aí eu quero chamar atenção para isso. Porque a gente não pode se colocar nesse lugar de julgar o outro sem a gente saber a condição. Porque você não sabe. Porque, de repente, aquilo que você tira de letra, Fernando, eu não consigo. É banalizar o problema do outro. Exatamente. O que acontece? Você banaliza o problema do outro. Exatamente. Tá? Aí isso é besteira, isso é falta de trabalho, e não aí, tem nada que fazer. Exatamente. E aí o que ele perguntou, que existe duas condições, que a gente fala, condição sine qua non. Duas condições sem a qual não. Existe 14 sintomas que a gente pode estar ali citando que a pessoa pode ter na eventualidade de depressão. Mas tem duas que não pode faltar. A pessoa, quando ela muda o comportamento dela, ela muda. E ela muda, e assim, não é só de uma maneira sazonal. O que a literatura fala é que tem no mínimo aí 2 semanas. Porque às vezes, né, a gente muda o nosso comportamento, a gente fica mais triste no dia triste, existe aqueles dias deprimidos, né, que não tem sol, aquela coisa toda, realmente bate aquela tristeza. Meio pra baixo, né? Tem dia que você não mas não é isso bem. que eu tô falando, não. Eu tô falando daquela pessoa que sem o sentimento, sem uma questão aparente, ela começa a se sentir triste. Aí é mais difícil. Aí é mais difícil. Aí é mais difícil fazer diagnóstico. A própria pessoa e quem tá do lado dela. Porque demanda tempo. Demanda tem pessoas... olhar. Além do tempo, demanda o olhar. O olhar clínico, com certeza. Que é o grande diferencial, tá? Eu não tive boas experiências em relação a isso. Aquilo que eu tava te falando. Até eu conseguir achar um bom profissional,
né? Que vinha, eu precisei de medicação. Até eu falo com gente, a medicação ela é necessária. A medicação é necessária, Ela muito é necessária. necessária, tá? Muito não necessária. banalize a depressão. Ela é necessária. Ela pode não ser necessária o tempo todo, o resto da sua vida. Como eu, graças a Deus, Sim. eu me sinto privilegiada porque eu consegui. É muito bom a sair. gente tocar nesse assunto, porque antigamente É necessário. existia até assim, sabe, uma rixazinha entre psicólogos e psiquiatras que, graças a Deus, hoje não existe mais. Por quê? Hoje você sabe, por exemplo, que se uma pessoa está em depressão grave, isso é literatura, tá? Depressão grave, o tratamento ele não funciona só com a psicoterapia. Não funciona. Porque você não consegue elaborar com a pessoa. Ela não consegue, ela não tem cognição. Tá tudo depressivo, tá tudo deprimido. E aí ele precisa primeiro entrar com antidepressivo para abrir essas conexões neurais, sabe? Então a pessoa começa a se sentir melhor, começa a ter uma atenção melhor. É fantástico o que você tá falando. Exatamente. Fantástico. E aí É depois isso aí. que eu vou entrar na causa, aí o psicólogo vai entrar na causa do problema, porque tem uma condição. Se você viver de medicação, quando você parar, a causa da depressão ela tá ali, na sua vida, na sua mente, na sua psique. Se você só viver, e aí eu quero chamar a atenção porque tem muita gente que vive assim, e muitos chegam no consultório, doutor, porque eu já tomo medicamento há Deixa isso 20 pra lá. anos, né, e nunca melhora. Assim, porque você nunca tratou a causa. No dia que você tratar a causa, aí o que acontece? Muitas das vezes a causa é o que a pessoa não quer tocar. Aí onde que entra, É uma sombra dela. que entra, porque quando a pessoa não quer tocar, aí a medicação não chega. Não chega lá. Aí, Medicamento a medicação não não chega. cura a alma. Não, medicação. Eu até brinco com as minhas pacientes. É o seguinte: a medicação é tipo um anestésico. Você, para ser operado, você tem que ser anestesiado. Perfeito, perfeito. Você precisa de ser anestesiado. Foi o que eu passei por isso, gente. Você precisa da medicação para ser anestesiado. Né? É igual uma cirurgia. Você aguenta ser operado sem ser anestesiado? De jeito nenhum. Jamais. E você também, para você entrar numa análise, numa psicanálise, você precisa de ser medicado. Tanto que hoje, graças a Deus, eu não preciso mais. Eu já saí da medicação. Fiquei usando uns 2 anos, igual eu te falei. Repito, usei mais de 8 tipos de medicações, tá? Mas para poder eu fazer análise, eu também tratei com psiquiatra, eu precisei de ser medicada. Com a medicação, eu consegui ir no X da questão. Você não ia conseguir nem chegar a fazer Não. terapia se você não tivesse medicado. Não. Isso que é a importância da medicação, tá? Então, assim, gente, por favor, procure bons profissionais, tá? Aceite tratamento. Não se automediquem, tá? Porque é muito perigoso. E outra coisa, não pode abandonar o tratamento. E outra Não coisa, parar tá, de gente? medicar. Muito importante. Pelo amor de Deus. Quando vocês estiverem em tratamento e o médico passar os medicamentos, por favor, não fiquem olhando o senhor Google. E nem fica olhando muito a bula, né? Não fica A não. bula, pelo porque amor de Deus. a Isso é bula. péssimo, porque existe ali várias condições, não é que vai acontecer, e aí acaba que a pessoa, né, pega aquilo pra ela e aí E outra interrompe coisa, o tratamento. E outra coisa que é pior ainda do que isso, é você medicar e você do nada parar. Interromper Eu o fiz tratamento, isso. né? Gente, eu fiz isso. Você fez isso, Luciano? Eu fiz isso. É uma vergonha, né? Mas eu tenho que falar, eu fiz isso. sua experiência. Eu tava medicada, mas eu queria largar a medicação. Aquilo tava me fazendo mal. Eu achava que tava me fazendo mal. Eu achava. Parei do nada. Achava. Isso, eu achava. Achava. Até que parei de tomar medicação. O que aconteceu quando eu parei de tomar medicação? Eu não consegui levantar da cama. Eu perdi o Piora. senso. Você piora. Eu não Piora. consegui, eu não sabia o que era o céu, o que era o chão. Eu perdi. Na hora eu liguei pra médica, ela falou assim, pelo amor de... Volta. Isso demora, né? De um dia pro outro, não. Sim, Até seu organismo sim. ver as conexões, as sinapses... É por conta elas a ação medicamentosa, interação não consegue medicamentosa. mais, não faz a sinapse. Então, o que acontece? É muito perigoso. Gente, não pode interromper sem a orientação médica. Não façam isso. Eu fiz, gente. Uma vergonha, mas eu fiz. Tá? E sofri muito com isso, tá? Isso acontece muito. E aproveitando aqui, gente, compartilha, deixa seu comentário. Se você tem alguma dúvida a respeito de depressão, deixa aqui no comentário também, que a gente vai responder você. É muito importante isso. O assunto aqui tá muito bom, tá polêmico, o negócio tá gostoso. E pra gente até organizar um pouco melhor aqui o nosso debate, Rafael, eu queria uma outra pergunta pra você, e aí a doutora pode Vamos lá. acrescentar Não tranquilamente, só concluindo agora a medicação, que eu acho muito perigoso. O que eu fiz, eu acho perigoso.
tá? Não façam o que eu fiz, tá? Eu tive que voltar, ligar pro meu psiquiatra e ter o tempo para poder... Eu consegui de novo a voltar. E outra coisa, você volta do zero. Sim. Quando você para a medicação, você para do zero. Você começa do zero de novo. Então, gente, não façam isso, tá? Eu cometi esse erro gravíssimo. E não quero que vocês cometam também, tá? Perfeito. E aí, pra gente até organizar aqui a nossa conversa, Sim. Porque quando a gente fala de internet, a gente precisa clarear a mente das pessoas, né? E existe depressão 1, depressão 2, depressão 3, depressão 4, existe graus, não existe, porque isso a gente ouve muito. A pessoa tá em nível 5, precisa de psiquiatra. Não, nível 2 já não precisa. Eu já ouvi muito isso, é mito, é verdade? Como que é real isso pra gente hoje na questão da depressão? Existe, assim, vários tipos de depressão, mas como que a gente pode classificar elas? Isso. É uma depressão leve, que é tratado só de forma com a psicoterapia, a pessoa consegue sair. Uma depressão moderada, ela também consegue, a gente consegue ele tratar só com a terapia. Às vezes, até 2 vezes por semana você consegue uma evolução boa. E a depressão grave, que não. A depressão grave a gente só consegue tratar com auxílio do psiquiatra, com medicamento. Essa não adianta você querer tratar só com terapia, que a pessoa não vai elaborar o que você está falando. Ela não vai conseguir. Precisa do auxílio de medicamento. Então, assim, depressão leve, depressão moderada e depressão grave. Salientar que na depressão grave, às vezes, acontece... Porque o que acontece? Quando a gente fala de transtornos mentais, né, que a depressão é um transtorno de humor, não necessariamente a pessoa ela tem só a depressão. Ela pode ser um TDAH que está com depressão. Nossa. Ela pode ser uma pessoa bipolar que tá com depressão. Esse assunto vai longe. Tá? Que piora. Piora. Então, não é um caso isolado. Pode existir 2 tipos de transtorno numa mesma existência de uma pessoa. Porque tem muita gente sobrepor, que... né? Uma doença ela pode sobrepor a outra. Com certeza, porque tem muita gente que fala assim, poxa, sintomas de esquizofrenia na depressão... Exatamente, pode acontecer. Tem pessoa que quando tá com depressão grave, eu já tive vários pacientes que chegaram com queixa da família e não sabia, poxa, o meu marido tá ficando maluco, ele tá vendo coisas, ele tá enxergando coisas, ele tá com delírios, que são pensamentos de perseguição. Eu falei assim, não, gente, isso é normal quando o paciente está com depressão grave. Depressão leve, moderada, não, mas... Na questão da depressão grave, pode acontecer desse paciente ele ter alucinações. E eu já vi às vezes, por isso é muito importante, gente, chamar atenção aqui para você procurar um bom profissional. É tudo, gente. Um bom especialista, gente. Olha, a doutora Luciana tá aqui, ela sabe muito bem qual é o crivo que eu tenho com os meus pacientes, com as pessoas que eu vou indicar. E sabe que eu te admiro muito, né? Precisa nem de falar que eu sou suspeita. Amém. Isso é bom. A gente precisa muito passar por um crivo de um profissional que tem esse tato e esse olhar. E aí eu tenho uma pergunta rapidinho. Vai gerar uma polêmica e vai gerar um corte aqui agora. Tá. Mas eu tenho que perguntar. Coach cura depressão? Coach cura depressão? Ou é o psicólogo, o profissional? Olha, gente... pra ser sincero. É polêmico, hein, isso aí. É polêmico, hein? Essa é uma situação que, assim, veio à tona, né? Eu não sei quanto tempo atrás. Mas o que acontece? O coach, ele é preparado por um certo tipo de treinamento, né? Isso. E o psicólogo, ele consegue, igual eu falei no início, ele consegue entrar nas questões íntimas daquele paciente, onde o coach ele não vai ter essa visão. É por isso que eu quero que você fala. Eu não posso falar para você assim, o coach ele não vai conseguir tratar essa pessoa. Ele nem deveria. Isso. Né? Ele nem deveria, porque cada um no seu quadrado. Na sua especialidade. Na sua especialidade. E fazendo o que está dominando. Porque, gente, domina, né? muito perigoso você lidar com um paciente depressivo. Vou falar por quê? Rapidamente, Fernando. Olha só. Já aconteceu um caso onde tinha um paciente que ele estava com pensamento suicida. Ideia suicida, né? Autoextermínio. Esse paciente ele estava tão grave, Luciano, mas tão grave, que quando ele começou
a tomar um antidepressivo, ele melhorou um pouquinho e ele suicidou. Ele melhorou e suicidou? Ele melhorou e suicidou. Por quê? Ele não tinha coragem, não tinha força nem pra praticar o ato do suicídio. Ele pensava, passava pela pela cabeça dele. Mas não tinha força. Mas não tinha força. Ele começou a tomar um pouquinho. Assim que ele começou a tomar o medicamento, ele criou força e cometeu suicídio. Então, assim, como que é difícil lidar com isso? É muito difícil. Você ter essa visão. Então, existe uma questão na psicologia que a gente precisa entender. Um psicólogo, a primeira coisa que ele precisa aprender, ele tem que ter empatia. Eu comecei minha formação numa sala com 117 pessoas. 17 se formaram e 5 atuam na área clínica. Você atender pessoas não é fácil. Não. É muito difícil. Se você atender só por dinheiro, você não consegue. A psicologia eu costumo dizer que é amor. É sacerdócio. Você tem que amar. Dedicação, saber ouvir, né? Porque o saber ouvir empatia. É muito difícil. Empatia. Você tem que ter empatia. Tem. E eu fiz essa pergunta, e agora eu vou fazer uma pergunta para a doutora Lu. Por quê? Porque, por exemplo, eu particularmente, eu fiz minha formação em coach. Eu tenho formação em Master Coach, né? Até o pessoal brinca que é a pós-graduação do coach, né? Sim. E a depressão não é um caso, isso eu posso afirmar, porque eu tenho a formação, a depressão não é um caso para coach. Tá? É um caso para psicólogos. Por quê? Exatamente, o psicólogo, ele estuda durante 4, 5 anos da vida dele. 5 anos. 5 anos, para entender realmente a mente humana. Ele tem base de 5 anos. Isso aí, Fernando. A formação em coach não tenho nada contra, até porque eu sou também e admito. Não, com certeza. Tá? Sou. A formação em coach você faz 2 fins de semana. Você estuda 8 dias. Gente, nem se compara. Entendeu? Você estuda 8 dias. Preparo. O psicólogo 5 anos. O coach, ele ajuda a pessoa na carreira? Ajuda. Ele ajuda a pessoa a se descobrir o propósito, tudo bacana. Ajuda. Com certeza. Ajuda muito. Já ajudei muitas pessoas. Mas depressão... E pode ser muito... Estou te cortando. E pode ser muito mais remunerado do que o psicólogo. Sim. E Tá? E né, Fernando? É isso aí. Mas a depressão não é assim. Tá? Então isso é muito sério. Eu só dei essa pausa aqui para falar sobre isso. Porque bacana, eu tenho uma formação e é um caso que eu não quero. Pessoa depressiva, eu particularmente, você pode me procurar, eu não vou tratar de você. Porque eu não me sinto capacitado para tal. E é perigoso também, né, exatamente, gente? É muito perigoso. É perigoso. Eu acho assim... Na minha visão de médica, eu acho que a gente não pode abraçar o mundo todo. Uhum. Mesmo a gente como médico, a gente tem as nossas limitações, né? Antigamente o médico fazia tudo, né? O médico da família fazia tudo. Mas assim, chega-se num ponto que você precisa do especialista, né? E também nessa área de... Por que nós estamos começando esse assunto de depressão? Porque eu tive. Exatamente. Tá? Na realidade, não sei se eu tive, ainda tenho controlada. Né? Mas assim, eu tenho os meus gatilhos. Se eu falar com você que eu não tenho, não vou estar falando a verdade. Mas hoje eu me sinto controlada. Eu me sinto controlada por 2 motivos. Assim, hoje eu sinto assim, eu tive uma experiência maior com Cristo, né? Então a religião, né, que foi o que me tirou mesmo da crise profunda da depressão foi Cristo. Que eu estava tanto no fundo que eu falei assim, Senhor, eu tenho que sair dessa. Eu não tive outra opção. Ou ia para Cristo ou ia morrer. Porque para mim não tinha nada sentido, como eu já falei com vocês. Não tinha sentido nada. Meu filho, meu marido, minha profissão, nada mais tinha sentido. Porque assim, o passado onde estava minha mãe, eu queria ficar no passado onde ela estava. O futuro não pertencia mais a ela. Né? Então, assim, eu queria continuar. Porque quem é depressivo, ele tá ligado ao passado. Quem é ansioso, tá ligado ao futuro. Isso que você falou é muito importante. É o futuro. Muito importante. Não faz mais sentido. A pessoa que está com depressão... Não tem nada sentido. Não faz sentido. Ela pode ser médica, ela pode ser coach, ela pode ser o que for. Pode ter dinheiro, pode ser rico, pode ser pobre. Nada mais faz sentido. Ela não consegue ver sentido aquilo que ela tinha prazer antigamente. Por isso que eu trouxe esse tema pra gente discutir junto. Porque eu passei por isso, tá? Foi muito difícil, porque eu não via mais sentido na minha vida. O futuro sem a minha mãe, eu não via sentido. Essa é a minha pergunta pra você, exatamente aí. Você falou na sua história, você foi contando a sua história, e aí eu fui pegando algumas coisas aqui pra gente estar questionando. Você falou sobre abandono, dor do abandono. Como que é isso? A dor do abandono. Como que é o ninho vazio?
um ninho sem a mãe. Como que foi essa dor pra você? Quando você se sentiu abandonada? Sabe, o interessante, quando a minha mãe foi constatada, eu tava do lado dela quando foi constatado o óbito dela, né? Eu olhei, falei assim, não tá acontecendo isso comigo. Olha, isso é mentira, sempre foi boa filha, vivi pra... Me senti castigada. Senti um castigo. A morte pra mim foi... Eu naquele momento senti um castigo. E foi um momento de negação. Falei assim, minha mãe não tá morta. Então eu olhava assim, eu só olhava assim como... Foi aquela coisa do passado. Sabe aquela coisa de filme? Eu nascendo, minha mãe me criando, aquela foi impressionante. Rápido, né? Rápido, foi tudo passando rápido. Eu olhava o corpo dela nu, eu olhava assim, minha mãe, eu olhava, nunca mais vou passar a mão nesse peito. A minha sopinha, que todo dia eu chegava em casa, minha mãe fazia sopa pra mim todo dia, que ela sempre soube que eu me alimentava mal, né? Então eu falei, gente, eu nunca mais vou ter aquela... Passou todos esses... E eu não chorava. Foi igual cena de filme. Eu nascendo, aquela coisa toda, ela me criando, ela cuidando de mim. Aí eu na faculdade, aqueles sonhos que a gente já conversou. E aquilo passou como um filme na minha cabeça. Então foi uma coisa difícil. E quando eu saí dali, eu sentia como se tivesse sido tomada por algo. Como anjos me carregando. Eu vi uma pessoa passando no corredor. Quando eles estavam preparando o corpo dela, eu fui saindo. Eu fui indo, eu sentia como uma luz entrando e algo me carregando. Por isso, naquele momento, eu senti como se fosse Deus me carregando. Eu senti Deus me carregando naquele momento. E eu não chorava, porque foi uma coisa tão... Quando a dor é muito grande, você não consegue sentir, impressionante. Essa foi a experiência que eu tive no momento da morte da minha mãe. O sentimento de abandono, como a minha mãe tivesse me largado como fosse uma criança de 3, 4 anos, que a mãe foi embora e você ficou. Não era uma adulta que estava ali, era uma criança que foi abandonada pela mãe. O sentimento que eu tive foi de abandono. Olha, engraçado, né? A mãe, ela é um arquétipo de Deus. Então, na ausência, algo, né? Na ausência desse Deus, a gente se sente como? Desprotegido. É essa sensação que eu tive. Abandono. Foi, como se fosse assim... Não é castigo, foi castigada. Uma punição. Estava sendo punida, Senhor, por quê? Né? Que eu sempre fui muito agarrada, sempre cuidei do meu pai, da minha mãe, todo mundo, sempre gostei de cuidar. Minha maior característica era o cuidar. Então, naquele momento, por quê? Eu falei assim, minha mãe morta, não é possível. Como se você tivesse falhado em algum momento. Exatamente, né? Essa sensação de falha. Até porque você como médica, e você, toda aquela condição, se sentiu assim... Aquela arrogância do médico, né? Achar que controla. A gente não controla nada. Não controla. Ninguém controla. Não controla nada. E assim, aquele momento eu tive aquela... Foi a realidade, né? Que eu caí na realidade. Eu me vi assim, sozinha, com 3 homens pra cuidar. Tu imagina, eu sozinha, médica, uma clínica fechando, né? Clínica fechando. Que é a anterior que eu administrava. Sim. Uma nova, porque no momento que eu tava minha mãe doente, todo mundo ficou doente, a clínica também já estava em crise, estava fechando. Ainda tinha uma outra responsabilidade. Vários funcionários que ficaram nas minhas costas, tá? Vários sócios, um brigando com o outro, ninguém se entendendo. Minha mãe morta. Eu tendo que trabalhar, porque eu tinha que trabalhar. Aquilo que você falou que eu achei muito bacana, né? Que a gente não perde o senso de responsabilidade. Isso. Eu sabia que eu precisava de trabalhar. Um mês sem trabalhar, sem dinheiro, um mês sem trabalhar pós-morte da minha mãe, incapacitada nessa parte da depressão, né? Chegava em casa, era assim, eu era uma atriz. Chegava no consultório, atendia todo mundo, conversava, né, nas minhas limitações. Chegava em casa, a depressão já pegava na porta me recebendo. Eu recebia direto pra cama. Sozinha com 3 homens, tendo que cuidar de uma clínica, fechando uma outra. Então foi um momento muito difícil. Então, como que eu saí dessa? Fiquei 1 ano e pouco. É quando eu estava no fundo do poço. Quando você está no fundo do poço, já esteve num poço, num buraco, você olha, só tem como você olhar para cima. Eu olhava para cima, que foi Deus, aquela luz, ou eu me afundava e morria. Não tinha outra opção. Eu engordei 20 quilos com esse problema da depressão. Porque, infelizmente, né, um dos efeitos colaterais dos remédios antidepressivos é o aumento de peso, que eu tive, né? Sim. Esse aumento de peso. Então, sempre muito vaidosa, né? Imagina, vaidosa, 20 quilos a mais, clínica fechando e cuidando do homem de 52 anos que é meu marido, um menino de 12 anos que é meu filho e meu pai de quase 80. Então, eu tive que ser muito, muito forte. De onde que veio essa força? Foi de Deus. Tá? Quem, meu filho, não acreditar em Deus, meu filho, não tem nada. Porque quem me tirou do buraco foi Deus.
Foi ele me resgatou. A crença, né, Fernando, eu acho que vale a pena a gente falar sobre isso. Hoje em dia, a própria psiquiatria, o que há de mais de ponta, sabe? Que a Associação Brasileira de Psiquiatria, eu tenho que falar, eu sou psicólogo, mas eu sempre defendo, ela sempre fala dessa questão da crença, né? Da espiritualidade. Hoje, se você atende uma pessoa... Poxa, o Brasil, 98% dos brasileiros são cristãos. Então, como que você não vai falar sobre as crenças? Como é que você vai ficar... Você vai tocar... Vai ficar limitado. Eu acho que eu não vejo problema nisso. Eu vejo problema da forma respeitosa. A gente pode tocar na religião, que religião que for, mas tem que ser de forma respeitosa. Sim, se a gente exatamente. For um profissional, eu não tenho esse problema em relação à religião. Qualquer tipo de religião. Se você abordar de forma respeitosa, você não vai ter problema. O problema todo é se você não tiver respeito, né? Como você vai abordar no a religião caso da outra. psicologia, a gente não pode tocar no assunto. Eu não posso transferir para o meu paciente essa fala. Mas se ele chega Te dá essa com abertura? essa fala, eu tenho que entender. Então é isso que eu sempre falo. Eu tenho que estar atento a tudo que ele fala, igual assim, pegando um gancho no que você acabou de falar. A parte da espiritualidade na sua vida foi muito importante. Foi. Porque senão as pessoas olham assim, não, mas peraí, ela foi no médico, tomou remédio, agora tá falando de Deus, mas pra ela foi muito importante. E se pra ela foi muito importante, é isso e pronto. Fez diferença. E aí vem uma pergunta, que eu tô aqui, tô com muita pergunta aqui, a gente já tá terminando, mas eu tenho que perguntar. Mas só concluir o que ele falou, que eu acho muito importante que você falou, é todo um conjunto. Tá, gente? Não é uma coisa isolada. Essa é a minha pergunta. Medicação, que a gente bateu. Você não pode banalizar. Eu fui medicada. Isso aí. Tive terapia. Foram profissionais bons que cuidaram de Isso mim. aí. Tá? Exatamente. E com o tempo, a cura... eu não me considero curada. Eu me considero controlada. Hoje eu consigo falar da minha mãe sem chorar. E sem estar medicada. Mas isso foi um processo. Esse processo não começou de um dia para o outro. Vai fazer 3 anos que minha mãe morreu. Então, é um processo. Eu fui medicada, eu tive terapia, passei por um psiquiatra, tá? E com o tempo, com a minha melhora clínica, eu fui retirando a medicação e hoje eu estou sem medicação nenhuma, tá? Mas não abandono. É isso que eu acho muito importante a gente frisar. Procura um bom profissional. Quando for necessário, seja medicado. Não fique com vergonha de medicar. Não é doido. Psiquiatra não é médico de doido. O pessoal tem muito preconceito em relação com isso. Psicólogo é doido. Quando psicólogo é médico, é doido. Exatamente essa é a minha pergunta. Não é nem uma pergunta. É só pra gente conversar um pouquinho aqui a respeito, tá? Você falou a questão do 98% cristão, religião. A gente tocou nesse assunto aqui. Muito importante isso e tudo mais. E aí agora é uma questão que gera uma polêmica, que eu não vejo sentido pra polêmica, mas gera, tá? Cristão tem depressão? Não, é sério, a pergunta parece óbvia. A pergunta parece óbvia. Mas nós aqui estão entendendo por que o senhor fez essa pergunta. Sim, eu entendi. Cristão tem depressão. E muitas das vezes pior, eu vou explicar por quê. Isso. Pior. Freud, no livro dele, Mal-Estar na Civilização, ele dizia o seguinte, numa citação, lá vem o evangelho da peste. Ele cita isso por quê? Porque toda vez que a gente está numa clã, toda a gente está inserido no local, a gente tem que exercer aquela demanda daquele local. O que eu estou querendo dizer com isso? Se você está dentro de uma igreja, de uma comunidade, num centro, ou qualquer outro local onde exerce ali o numinismo, a espiritualidade, você tem normas. E uma coisa muito clássica, né, dos anos 80, que eu não vou falar nome de ninguém aqui, mas líderes religiosos diziam que ninguém poderia assistir televisão em casa. Mas esse líder, ele assistia televisão. Então, por que eu tô tocando nesse assunto? Eu vou chegar na depressão. Sim. A pessoa, quando ela tá ali dentro daquele local, ela vive uma frustração, porque lá no íntimo dela, ela quer fazer aquilo, mas ela não pode fazer. E aquilo vai corroendo a pessoa. E isso acontece muito com os cristãos, porque dentro da igreja
Tem muitas pessoas, tem muitos líderes religiosos que, né, não devem ler, né, o livro sagrado. Porque se lesse e interpretasse bem, entender que muitas questões são nossas e não são nem do que Deus impõe sobre castigo ou pecado. Então, quando você fica sobre um teto de tirania, de pessoas tiranas que vão ali, né, só obrigam você a fazer coisas que nem são da Bíblia, por exemplo, você acaba se frustrando, porque você tinha vontade, você quer ficar naquela comunidade, naquele local, e você acaba entrando em depressão, sim. E para piorar a situação, isso eu tô falando porque estudo de caso, eu já peguei vários pacientes, né, que aconteceram isso. Um caso clássico de uma menina que ela chegou no meu consultório e ela tinha depressão e ela também tinha ataque epilético. E quando ela tinha ataque epilético dentro da igreja, as pessoas botavam a mão na cabeça dela achando que ela tinha espírito maligno. Mas ela estava depressiva. E aí eu fiz um relatório, eu mandei ela proibir de qualquer pessoa colocar a mão sobre a cabeça dela para orar. Porque o que ela tinha não era espiritual. O que ela tinha era depressão. E aquilo piorou, porque ela não podia tomar uma santa ceia, porque todo mundo falava que ela com certeza estava em pecado, porque é sinônimo. Se a pessoa está ali e ela tem, né, dentro da igreja, tem esse tipo de preconceito, se a pessoa caiu ali, ela não pode estar passando mal. Porque eu costumo dizer assim, se for o pastor, todo mundo vai lá, acode, vai achar que ele está infartando. Né? Ah, não, o pastor está infartando porque ele está de terno e gravata. Mas a menina que está ali, 17 aninhos, não, ela deve estar em pecado. A própria epilepsia, ela foi confundida há muitos anos como alguma coisa demoníaca. Exatamente. A epilepsia. Exatamente. Então, você vê. Então, aí o que acontece? Com essa visão religiosa, isso aumenta, porque as pessoas acham que a depressão no meio religioso não tem nada a ver com uma questão física, fisiológica, com patologia, que é igual a qualquer outra. Diabetes, pressão alta, qualquer outra patologia. O evangélico também tem pressão alta, tem diabetes. Exatamente, e ninguém fala nada. É uma patologia também. E todo mundo toma remédio para isso, gente. Pelo amor de Deus. Vamos conscientizar quanto a isso. Então, assim, depressão é uma doença que acomete todos nós, seja ela cristão, seja ele católico, umbandista, seja ele espírita, sabe, ateu. Todo mundo é acometido porque é algo orgânico, gente, biológico. E nós estamos sujeitos, né? Estamos sujeitos. Você está vivo. Que se você estiver vivo, pode ter depressão. Acabou. Exatamente. Não, eu trouxe esse assunto, essa pergunta, exatamente para clarear a mente das pessoas, porque muito isso bom, é um tabu. ótimo. Isso é um tabu muitas vezes dentro das igrejas, né? E tudo mais. Poxa. E pra gente estar finalizando, acredito que a doutora vai poder acrescentar muito com essa pergunta que eu vou fazer agora. Ela falou sobre abandono, ela falou sobre essa questão da mãe e tudo. Criança agora. Uau. Criança. Bullying causa depressão? Bullying é um assunto que nós vamos... Vai sair muita coisa. No próximo a gente vai falar mais sobre isso. Esse é um tema que nós vamos falar. Até o meu marido, que é pediatra, pra gente falar sobre isso. Bacana. E eu sofri também esse problema de bullying. Meu filho eu sofreu. sei. Sofre. E uma coisa muito interessante, foi muito importante você trazer esse tema. Porque nós vamos falar sobre isso, sobre bullying. O que fazer diante do bullying. Tá? Que é muito importante. O psicólogo também vai ajudar muita gente. Sim. A gente precisa trazer esses assuntos porque para clarear realmente, né? Sim. A gente tem que trazer informação, a gente tem que trazer informação para as pessoas, porque eu vejo que muitas pessoas hoje não têm informação clara. Por isso esse podcast aqui, esse bate-papo, é um bate-papo muito didático e muito tranquilo, exatamente para falar a linguagem do povo. A gente tá falando a linguagem que as pessoas entendem. E nós também temos esse problema. Sim, os artistas têm, nós temos. Então, assim, a gente tem que colocar esse assunto, né, em pauta, porque é um assunto muito importante. A depressão é uma coisa muito importante. Então, assim, não deixar de falar de depressão, de bullying e outros temas mais nós vamos trazer aqui. Só para dar um gostinho aqui, posso? Sim, claro, fica à vontade. Posso? Só pra Lógico, deve. Vale. Deve. Então, depressão infantil. Isso. Olha, no caso, o bullying ele pode sim ocasionar uma depressão. Eu quero só chamar a atenção para uma questão bem assim corriqueira que acontece dentro das escolas. A criança, Fernando, quando ela está sofrendo bullying, ela não fala pro pai. Isso. Ela não fala pro pai. É forte. Mas sabe por que ela não fala? Não. Porque ela não quer decepcionar o pai. Uau.
Forte isso, hein? Ela não quer decepcionar o pai. Então, tudo que ela espera é olhar pro pai e pra mãe e receber um elogio. Ela quer mostrar que é forte, né? Que é forte. Isso aí. Ainda mais nos dias de hoje, com essa competitividade toda. Então, ela vai fazendo o quê? Ela vai correndo aquela angústia por dentro dela. E aquilo vai causando o quê no organismo dela? Depressão. Ela vai se fechando. Ela vai se fechando. A criança que sofre bullying, ela é uma criança fechada. Ela cria um mundo dela, se isola. Quem sofre bullying se isola. Então, assim, é um tema muito importante. Nós vamos trazer isso na próxima... Ficou aqui, né? Só um spoiler. Nós vamos trazer, assim, esse tema que é muito importante em relação ao bullying. Na nossa época, né? Quando era, na minha época, principalmente, o bullying, ele era tomado assim, como uma brincadeira, uma farra, né? Um deboche que você tem que deixar pra lá, um apelido. Hoje, não. Ele toma uma outra dimensão. Tá? Do jeito que as coisas ficaram modernas, o bullying também ficou moderno. Então, precisamos de conversar muito sobre isso. O bullying hoje, ele dá uma conotação de vingança. A pessoa que faz bullying, ela já sofreu bullying. E se os pais não estiverem atentos, aí eu vou começar a falar aqui... Tem que estar ligado. Vou dar essa parte a doutora vai falar melhor do que eu, né? Na próxima oportunidade. Porque a criança, quando ela não tem um pai e mamãe que faz uma intervenção em uma escola que entra rápido e atua, que é responsável, porque assim, criança não foi gerada para ter responsabilidade, não. Quem tem que ter responsabilidade é pai e mãe. Somos nós. Nós que temos que estar e defender nossos filhos. É pai e mãe. Criança não tem que ter responsabilidade, não. Quem tem que ter responsabilidade é pai e mãe. E se o pai e a mãe não tá atento a isso, aí... Nossa, sem precedentes. Isso é profundo, hein? Muito. Isso nós vamos mexer com muitos pais, hein? Próximo podcast. E é isso que eu ia falar agora. Você deu o meu pensamento. Pra gente estar finalizando, antes eu quero pedir o Rafael que fale pra gente algo agora bem pra se despedir e depois a doutora. Mas, Rafael, você tem um projeto, né? Pais Desbloqueados. Filhos Amados. Fala um pouquinho pra gente, pra aquela câmera ali, ó. Como que funciona esse projeto, o que é, qual a importância dele. Gente, eu vou ser bem sucinto. Esse projeto nasceu no meu coração, no coração do Marco Aurélio, que é um amigo. Também tem uma filha muito linda. Eu tenho 2 filhos. Eu atuo muito, né, na vida dos meus filhos. E eu vi essa necessidade, eu tive esse olhar clínico dos pais não terem essa visão do que está acontecendo hoje. Como é que eu vou lidar com meus filhos? Muitos pais não estão sabendo lidar com os filhos. Então, nesse desenvolvimento psicológico, as famílias estão muito precárias. Então, foi nessa discussão, nesse olhar clínico, que eu comecei a avaliar e estudar. E falei, poxa, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que contribuir para alguma coisa, né? Então, a gente começou, eu e o Marcão, a realizar palestras, workshop, e para estar ajudando esses pais a entenderem melhor o universo desses filhos. Porque está muito difícil. Os pais hoje, existe vários, eu não vou falar isso agora, não vou ser mais sucinto, mas existe vários modelos de pais. E para cada modelo de pai, ele vai produzir um comportamento, um pensamento, uma personalidade, um caráter diferente dessa criança. Mas para isso você tem que olhar para o seu filho. Nós temos que olhar para os nossos filhos. Tem que ouvir. Os nossos filhos, eles são o nosso espelho. Né? Então, assim, esse projeto nasceu dessa forma, nesse olhar psicológico que as pessoas hoje em dia, os pais não estão tendo. Não é porque eles não têm, porque eles estão assim, fazendo por querer. É porque realmente está acontecendo. A sociedade não está conseguindo, é muita demanda. Sabe? Então, no nascer dessa responsabilidade desse projeto que a gente traz a baila para estar contribuindo, né, com essas famílias. E Pais Desbloqueados, Filhos Amados, vai ser muito falado ainda aqui, se Deus quiser. Uma oportunidade. E, Rafael, se despede aí das pessoas, o recado que você deixar final. Bom, eu só tenho a agradecer, né, primeiramente a Deus, a você, a doutora Luciana Florenzano, nessa parceria que está começando aqui agora. Eu tenho certeza que mais virão por aí,
né? Então agradecer a você que teve até aí agora, que está nos prestigiando, tá bom? Dizer que é um prazer estar aqui. Realmente, de coração, é um prazer estar aqui, tá, doutora? Com vocês, compartilhando desse saber, para que todos nós, de uma forma ou de outra, sabe? Se a gente conseguir mudar 1%, Fernando, 1%, sabe? Já vai ser o bastante para a gente ser mais feliz e fazer outras pessoas felizes. Então, só tenho a agradecer a todos vocês que estão aqui nos prestigiando, do outro lado aí da telinha. E, bom, é isso. Deus abençoe. Doutora, sua despedida. Gente, eu tô muito feliz. Eu tô em casa, eu tô muito feliz mesmo de você estar assim, abraçando esse projeto, né? Bacana. É muito importante trazer um psicólogo como você, de renome, de experiência, tá? Tanto para cá, no nosso podcast, tanto para a clínica também, na parte física lá, de atendimento. Verdade, vai ser muito importante lá. Estar lá com a gente. Fernando dispensa comentários, né? Fernando, meu grande parceiro, meu grande companheiro, tá? Que está idealizando esse projeto. Lembrando que nós vamos formar também o e-book, não esqueci de falar do e-book. Uhum. Nós vamos escrever muito, cuidar dessa mulher. Contar minha história, né? Com detalhes, que a história agora foi passada bem superficialmente, né? E o mais importante dessa conversa, para que a gente traz essa conversa? Eu acho que a palavra, a conversa, ela traz esclarecimento, ela traz entendimento. É libertador você falar. Libertador. É libertador você falar. Então, para mim, é muito importante ter vocês aqui junto comigo nesse projeto, né? Para mim, é muito importante. E finalizando, a depressão, não banalizem a depressão. Não banalize. Tudo que a gente falar aqui, se colocar um pouquinho na cabeça, não banalize. Fique atento para os sinais, que dá sinais. Essa doença, ela dá sinais. E tem cura, tá? Tem tratamento, tem cura para depressão. Mas, assim, procure bons profissionais. Não se automediquem. Isso aí. Não se automediquem. Não tire a medicação sem orientação médica, tá? E bola para frente, né? Que a vida é muito bonita. Tá? A vida tem muito para oferecer. Tá? Deus deixou a gente aqui, Deus tem um projeto para nós. Não foi à toa. Para nossas vidas, não foi à toa, nós estamos aqui. Tá? Obrigada propósito. Mais uma vez, estou muito feliz. Tá? Beijo. Que bacana. Tchau, tchau. Se você quer achar o Rafael, qual o Instagram, Rafael? @psicólogo Rafael Oliveira. Lá no microfone, Rafael. @psicólogo Rafael Oliveira. @psicólogo Rafael Oliveira. Vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo o Instagram do Rafael. Doutora Luciana Florenzano, também segue lá o Instagram da doutora Luciana Florenzano e também da clínica Luciana Florenzano, tá? Lá nós trazendo muito conteúdo para você também. Todos os dias tem um conteúdo novo lá, tem um bate-papo, tem um vídeo da doutora lá, trazendo uma explicação sobre a saúde da mulher. Então é muito importante você acompanhar o Instagram, acompanhar o YouTube, compartilhar para que esse conteúdo possa chegar até você. Mais uma vez, agradeço muito você que ficou com a gente aqui até o final. Obrigado, gratidão de coração. Fernando, te interrompendo já, preciso te falar, Fernando. Se ela não me interromper, toda vez que eu termino, não é ela. Vai. Eu não consigo dizer para os próximos capítulos, nós já temos um cirurgião geral confirmado para a gente conversar sobre a importância, né? Do cuidado. Temos já uma endocrinologista que vai falar, uma fisioterapeuta pélvica que vai falar sobre qual é o nosso próximo tema? Vaginismo. Você sabe o que é vaginismo? É importante a gente falar sobre vaginismo, tá? Então não vou te interromper mais. Gente, obrigada. Então a gente vai trazer muito conteúdo aqui para você, vários profissionais para ajudar você. Doutora Luciana tá trazendo também um e-book, tá vindo aí um e-book sobre cirurgia íntima, vai explicar no detalhe como que isso funciona, como que isso é bom para você. Eu estou convencendo ela de escrever o livro dela, daqui a pouco vai ter o livro também da doutora Luciana. Então esse canal aqui é realmente para ajudar você, mulher, ajudar você a se cuidar, você cuidar da sua mente, cuidar do seu corpo, cuidar da sua parte física, da sua espiritualidade. Esse canal existe para isso. E mais uma vez eu vou pedir a você, compartilhe com pelo menos 5 pessoas para o seu dedo não cair, tá bom? Tchau, tchau e até o próximo podcast. Obrigada, tá? Beijo, tchau.